Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui novamente para poder conversar com vocês sobre dicas importantes para o manejo na agricultura, principalmente aquela familiar. Hoje o tema que eu escolhi para a gente poder debater é falar sobre microbiologia do solo. Microbiologia do solo parece ser uma coisa meio chata, sem graça. Muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa vontade de falar sobre esse tipo de assunto, porque às vezes a gente não conhece. Então, microbiologia de solo e nutrição de plantas está muito ligada na parte de custos e principalmente no seu lucro. Então, se nós formos pensar muito bem, parte de lucratividade é importante hoje em dia. E a gente não pode deixar de pensar em ganhar dinheiro. Você que planta hoje, a gente tem que tentar sempre entender que na agricultura a base de tudo é a terra. Essa parte de solos é fundamental. Qualquer produtor, desde pequeno quanto grande, eles precisam entender que é de extrema importância trabalhar com esse cultivo. Quando eu pergunto para as pessoas o que é o solo, o que é a terra é fundamental. Alguém já pensou em plantar muitas vezes alguma coisa e aí bateu uma dúvida e falar que tipo de terra é melhor? Será que uma plantação sem terra desenvolve? É muito difícil. Hoje, pela tecnologia, existe a hidroponia, que só usa a parte da irrigação diluída em água, então é um sopão nutritivo que a planta se desenvolve com essa água corrente, circular, nada de água parada. Tem plantas que têm habilidade para isso, mas tem plantas que muitas vezes precisam muito além disso. E a hidroponia tem um custo para isso. Tem toda uma infraestrutura, tem que investir em encanamento, filtros, tem que ter água de qualidade. As soluções hidropônicas, que são os minerais, têm um certo valor agregado, então para algumas pessoas se torna caro. Então, no mais, a terra é a melhor solução que nós temos para poder fazer cultivos. O solo, basicamente, é o que? É uma parte física, são rochas e rochas que muitas vezes acabou sendo sendo degradado através de vento, através de chuva, durante anos. Eu não vou entrar nesse critério aí de como surgiu o solo, tá? Isso fica, se vocês quiserem, tem muitos artigos interessantes que podem explicar isso. Só que o solo, ele tem três componentes principais, tá? E a gente na agricultura precisa dos três juntos, porque senão eu não consigo ter produção, desenvolvimento de uma planta, seja ela grãos, frutas e hortaliças. Então, nós temos três importantes características da terra, do solo, que é o que? A parte física, que é a sólida. Essa parte sólida é extremamente importante porque é nesse solo, nessa estrutura física, que vai manter uma árvore de pé. Ele tem um acondicionamento de solo que vai manter essa árvore em crescimento, vai possibilitar que as raízes cresçam em um volume maior de exploração de solo lá na sua profundidade. Para que isso? Para que eu consiga sustentar uma planta. Então, nós sabemos que na natureza existe as plantas que têm o crescimento vertical, que sempre está na tendência de procurar luz, principalmente isso. Tem aquelas plantas menores e algumas rasteiras. Essa é a base da grande maioria das plantas. Eu não vou entrar em detalhes daqueles que crescem um pouco mais, são baixinhas, mas é isso. O básico é aquela que tem crescimento vertical, seja mais baixa quanto mais alta, que não são árvores que atingem metros e metros, e aquelas plantas que têm o crescimento rasteiro, que ela vai rastejando
sobre o solo e assim crescendo, se apoiando no solo ou cresce se apoiando em qualquer estrutura, um tronco de árvore podre, alguma coisa assim. Enfim, é isso. Só que para manter a sustentação da planta, tem essas características que cada uma tem. Só que a parte física, que é a parte sólida da terra, ela vai dar essa condição da planta ter o desenvolvimento da sua raiz e ocupar o máximo de volume de solo possível. O que é esse volume de solo que eu sempre falo? O que significa esse volume de terra? Volume de terra é o seguinte: embaixo do solo, que a gente não consegue enxergar, nós temos a característica de um crescimento do sistema radicular que vai explorar toda aquela parte subterrânea. Então, o solo, a terra, a parte subterrânea, é onde a planta vai começar a ter o desenvolvimento da sua raiz. A raiz vai começar a explorar isso. E esse volume de solo, ele é explorado pela grande maioria das raízes. E pela característica física, a terra, o solo, consegue sustentar essas plantas. Quanto mais fundo é um sistema radicular, menor é a possibilidade dessa planta cair, ok? Então, existem várias características. Tem solos, tem terra que não atinge, a raiz não atinge grande profundidade. Que nem, por exemplo, em São Paulo, onde eu atuo, o perfil do solo, a profundidade da superfície, né, até onde a raiz pode crescer para baixo, muitas vezes ele não atinge grande profundidade, ficando em apenas 1 metro e meio. Isso vai levar com o tempo que árvores de grande porte caia. Então, também o solo tem camadas, e essas camadas é onde nós vamos explorar dependendo do que vai ser cultivado, tá bom? Então, o físico do solo é sustentar, fazer com que a raiz penetre cada vez mais fundo e assim mantenha a planta com crescimento vertical, ou seja, para cima. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu falei que são 3 características é a característica química da terra, a característica química do que ela é composta. Vamos pensar num cenário. Imaginem uma área, uma região que não tenha vegetação, somente foi pedras, tem algumas porções de terra e uma vegetação bem rala, tá? Bem pouca mesmo. É uma característica de solo que muitas vezes não tem o nutriente. O que a planta ela consome? Minerais, tá bom? Por isso que o solo com maior quantidade de mineral é o que vai possibilitar com que essa planta tenha condição de se nutrir. Esses minerais que estão no solo vai fazer parte da característica do que foi composto a terra. A terra é um conjunto de rocha, de areia, de partículas menores. Quanto menor é essa partícula, mais degradada essa terra foi. E esses minerais, que é a característica química do solo, é onde está presente a grande maioria do que? Dos componentes que vão possibilitar a nutrição das plantas conforme ela for se desenvolvendo e conforme a sua raiz vai explorando cada vez mais o volume desse solo. Dessa forma, faz com que a gente consiga ter o que? Condições que vai depender de manchas. Você já deve ter ouvido que muitas vezes eu falo que numa propriedade rural, numa área, existem locais que têm manchas de solo. O que essas manchas de solos? São aquelas rochas que foi passando o tempo, ela degradou. Só que são rochas diferenciadas que ela tem composição mineral diferente. Eu não vou entrar aqui em detalhes de erupção vulcânica, isso, aquilo, aquilo outro. Mas, naturalmente falando,
O solo tem características minerais específicas de lugar para lugar. A única coisa que nós fazemos, como eu, a engenheira agrônoma que presta assistência técnica e consultoria, vou levar o que falta desse mineral para minha cultura através da análise de solo. Por isso que eu sempre digo a vocês que é de extremamente importância nós fazemos análise de solo para assim determinar o que a minha cultura precisa, porque a característica do solo da onde eu plantei a minha cultura muitas vezes não é o suficiente. Então eu tenho que fazer uma complementação. Então esses são os dois pontos. Então falei da característica física e da característica química. Todo sábado às 18 horas, horário de Brasília, eu vou sempre estar aqui nesse mesmo horário para poder sempre tirar as dúvidas, fazer vocês entenderem melhor esse mundo da agricultura, do plantio, comportamento de plantas e etc. Tá bom? Na roça, produzir mais e viver da roça, porque é isso que nós queremos. Já pensou, gente? Se as pessoas que estão aqui no campo plantando desistir, parar de trabalhar e não querer mais plantar um pé de nada, a gente tá lascado, vai comer o quê? Não é verdade? Então nós temos que rezar todo dia, pedir para Deus abençoar todos os produtores, produtoras que estão aqui na agricultura familiar, no médio porte, grande porte, porque eles estão plantando comida e sem comida nada somos. Porque eu sei que as pessoas da cidade, por exemplo, não tem como estar tendo uma horta para abastecer toda a família. Mas a gente sempre tem que tirar de fora e trazer para dentro, não é? Trazer de fora para a gente comer. Então, muito obrigada por os produtores, obrigada para as agricultoras que estão aí trabalhando na produção de alimentos. A minha eterna gratidão. Muito obrigada mais ainda porque eu aprendo mais com eles, só que eles não sabem, tá? Não conta não. Eles não sabem disso. Então, obrigada por vocês. Amanhã na roça começa de novo, mas estamos aí, tá? Até mais. Beijo para todos. Muito obrigada e até o próximo sábado. Tchau. Até mais.